recordes. Todo piloto, todo esportista quer ter seu nome eternizado numa galeria de recordes para todo mundo lembrar dele para sempre. O maior isso, o melhor aquilo, quem fez mais tal coisa. Todo esporte tem isso, este bezerro dourado atrás do que todo mundo corre, luta, marca pontos, dá raquetadas, etc. Mas, e tem sempre um mas, claro, hoje nós vamos falar de 20 recordes indesejados de pilotos que têm seu nome atrelado a um número, uma marca, um feito, dificilmente vão conseguir desamarrar-se disso e não gostam, e não gostariam, e não gostarão de ficar para a história amarrados a esses dados. E é disso, evidentemente, que nós vamos falar hoje no Splash and Go. Vamos lá! Mas antes, este vídeo é patrocinado pela nossa parceira, ideal para este verão, calorzão, janeiro, a Insider, é claro. E nessa época do ano em que você está aí cheio de resoluções para começar 2025 lá em cima, que tal se você der uma renovada no seu guarda-roupa com as Tech T-shirts da Insider? Roupas com tecnologia anti-odor que desamassam no corpo, extremamente confortáveis para as temperaturas elevadas e estilosas. Já ganhei várias, a Conja gostou e elas passaram rapidamente a compor meu look para onde eu vou. Evento sério, coisa mais relax, dar uma passeadinha e no supermercado, o que for, dá para fazer de Insider. E como em janeiro temos muitas despesas, imposto, matrícula das crianças, material escolar, se você for no site da Insider usando o meu cupom, link aqui embaixo na descrição e fixo também no primeiro comentário, você tem acesso a 15% de desconto que acumulam com outros descontos lá no site da Insider. Ou seja, não há obstáculo para implementar suas resoluções de começo de ano. Começar 2025 na estica, como ela gosta de dizer. Fechou? Então acabando aqui, você corre para o site da Insider, encha seus carrinhos, use meu desconto e os descontos deles e todo mundo começa 2025 com roupas bonitas, confortáveis e novinhas em folha. Beleza? Então é isso. Seguimos. Se a gente pensa no campeonato de 2024 e fala, puxa vida, Max Verstappen foi tetracampeão e o Pérez teve uma campanha ruim no comparativo, muita gente automaticamente arriscará o vaticínio. É o pior companheiro de equipe da história. Pense, entretanto, duas vezes, porque hoje você vai saber de um piloto que tem 0 ponto, sendo companheiro de equipe de alguém que naquele ano foi campeão mundial. Conheça Dave Walker, um piloto capaz, com vários títulos na Fórmula 3, que foi companheiro de Emerson Fittipaldi na Lotus, na temporada de 1972, ano do primeiro título do Rato. Jovens, Rato era o apelido do Emerson, beleza? Naquela temporada, Emerson venceria 5 provas e marcaria 61 pontos, levando o título sobre o escocês Jack Stewart, que fez 45. Além das vitórias, Emerson teve 2 segundos, um terceiro, um 11º e 2 abandonos. Seu companheiro, entretanto, eu vou ter que olhar aqui para não errar, foi desclassificado da primeira, depois foi 10º, 9º, 14º, 14º, 18º. Daí abandonou 3 provas seguidas e ficou 2 de fora, quando a Lotus resolveu experimentar Ryan Weissel no carro, que também não fez grande coisa, e aí Walker volta para terminar a temporada com mais um abandono em Watkins Glen. 0 ponto no ano em que seu companheiro de equipe foi, puxa vida, campeão. Luca Badoer chegou à Fórmula 1 muito bem cotado na década de 90, mais precisamente em 1993, correndo pela Scuderia Itália, fazendo essa seu último ano. Foi mais um daqueles que a imprensa europeia chegou a cogitar seria o novo Ayrton Senna. Sempre pilotou carros fracos predominantemente pela Minardi e ostenta o recorde negativo de ter mais largadas sem nunca ter marcado nenhum ponto, 50 corridas. Na mais dramática delas, em Nürburgring, no Grande Prêmio da Europa de 1999, ele vinha na 4ª posição, quando a Minardi teve uma falha de motor e ele teve abandono com contornos de tragédia, sentando na beira da pista, abraçado ao carro e chorando copiosamente.
Badoer depois viraria piloto de testes da Ferrari e somaria dezenas de milhares de quilômetros pela equipe vermelha, até ser chamado de volta pela equipe vermelha em 2009 para substituir o acidentado Felipe Massa. Meu Deus, como ele foi mal. Eu já falei no quadro Pequenas Grandes Histórias e conversei inclusive com Rubens Barrichello lá no Flow sobre a carreira mais curta da história da Fórmula 1, que foi de um companheiro de equipe dele, Marco Apicella, que andou 750 metros da largada em Monza até a primeira chicane. Acontece que tem um camarada que conseguiu andar menos do que isso. 2 metros. Sim, isso mesmo. 2 metros. Os detalhes são obscuros, afinal de contas, antigamente era tudo mais difícil. Só que as informações disponíveis são de que Ernst Luff largou e andou 2 metros. Ou seja, basicamente seu carro teve um soluço e parou. Isso aconteceu no Grande Prêmio da Alemanha de 1953, devido a um problema com a bomba de combustível. Mas aí, como é difícil apurar e nós não temos imagens de televisão da época, a Apicella ficou sendo ali um recorde mais palpável. No Grande Prêmio do Canadá de 1969, o piloto local Victor All-Pise fazia sua terceira tentativa de correr na Fórmula 1. Era o terceiro ano em que ele arrumava um carro para participar como privado na corrida do seu país, e dessa vez seu desempenho foi sofrível. Pilotando um Eagle T1G, ele foi desclassificado depois de 22 voltas, basicamente por ser lento demais e causar risco à competição. Nesse mesmo período em que ele somou 22 voltas, a ponta com Jack Hick já tinha marcado 46 voltas. Ele é o único da história a ter esse recorde, desclassificado por ser muito lento. Nick Heidfeld é um piloto de Fórmula 1 que ficará para a história com a fama de ser veloz e consistente. E justamente por causa disso, substituiu pilotos em diversas equipes. Esteve na Fórmula 1 por 12 temporadas, foi 13 vezes ao pódio e nunca venceu um grande prêmio. E detém, então, este recorde. Mais vezes no pódio, sem ser um degrau mais alto. Foram 8 segundos lugares, uma pole position, 0 vitória. Enquanto Nick Heidfeld foi 13 vezes ao pódio sem vencer, esse aqui venceu diversas vezes e tem o apelido de Mr. Motor Racing na Inglaterra, justamente por ser um sinônimo de automobilismo. Ele tem 16 vitórias na Fórmula 1, contando aqui só aquelas válidas pelo campeonato, mais um monte de provas fora. Inclusive uma lendária vitória na Mille Miglia, com 57 minutos de vantagem sobre Juan Manuel Fangio, com o mesmo carro. Stirling Moss era uma fera das pistas e detém o recorde de maior número de vice-campeonatos, 4, sem título. E também de mais vitórias, 16, sem o caneco do campeonato. Del Fabio, um piloto italiano com fama de veloz e por onde passou teve bons resultados. Somou 3 pole positions na Fórmula 1 para mostrar que realmente sabia andar depressa e nunca liderou uma volta. Isso mesmo, ele fez uma pole pela Toleman em 1985 e 2 pela Benetton em 86. Basicamente a mesma equipe. No entanto, em todas as vezes em que saiu da frente, ele não completou a primeira volta na liderança. Ele até chegou a liderar momentaneamente o Grande Prêmio da Áustria de 86, mas teve uma quebra de motor. Completar que é bom, nada. Você deve estar se perguntando o que significa esse monte de sigla aí no começo. Pois bem, eu te conto a história de um cara que eu já contei no meu livro e acho que a gente já tem pequenas grandes histórias aí. Conheça o alemão Hans Heyer, o único cidadão da história a abandonar uma corrida na qual ele não estava classificado para largar e ser desclassificado antes do abandono, mas não cruzar a linha de chegada para ver isso e recolher. Entendeu a bagunça? No sábado ele não fez tempo para entrar no grid, ficou numa espécie de lista de espera. E aí tivemos acidentes na primeira volta. 2 da lista de espera entraram no grid, mas Heyer era o terceiro. Só que ele conhecia a galera que comandava lá o circuito de Hockenheim, porque sempre corria por ali em outras categorias. Ninguém nunca entendeu como ele conseguiu entrar na pista, mas o fato é que ele entrou.
e começou a correr a corrida. Quando perceberam, 9 voltas depois, resolveram desclassificá-lo. Só que antes de passar pela linha de chegada e receber a bandeira preta, ele quebrou. Me coloca o nosso amigo com esse recorde que nunca mais vai se repetir, de abandonar uma corrida para a qual ele não estava nem classificado e ter sido desclassificado dela também. É mole? Chris Amon é um caso à parte de azar na história da Fórmula 1 e detém um recorde de mais voltas lideradas na história sem vencer um grande prêmio. Foram 183, o que dá mais ou menos a distância de 3 corridas. Era respeitado por todo mundo por ser um cara veloz e, para ser bem honesto com você, venceu um grande prêmio. Só que o bendito do grande prêmio não contava pontos, não fazia parte do campeonato, era uma prova extra. Então Chris Amon entra para os livros de história como um cara que zerou, mesmo tendo liderado 183 voltas. Nenhuma delas, infelizmente, a última para tomar uma bandeirada. Esse aqui é um recorde que ainda está em andamento e pode ser que caia, mas enfim, à altura da gravação deste vídeo, janeiro de 2025, Nico Hülkenberg é o piloto com mais largadas na história da Fórmula 1 sem pódio. Ele esteve inscrito em 230 grandes prêmios até Abu Dhabi 2024 e largou efetivamente de 227. Foi 3 vezes quarto lugar, passou raspando no pódio e possivelmente até na vitória em Interlagos 2012, quando bateu com Lewis Hamilton. E também correndo em casa em Hockenheim 2019, debaixo de um aguaceiro. A Arrows é uma equipe de Fórmula 1 que nasceu de uma costela da Shadow e correu na Fórmula 1 ininterruptamente entre 1978 e 2002, quando fechou as portas. Apesar de uma pole position e 9 pódios, ostenta o recorde de mais largadas de uma equipe sem vitória. Foram 382, 0 caneco de vencedor. E numa delas, a vitória escapou com contornos de drama no Grande Prêmio da Hungria de 1997 pelas mãos de Damon Hill. Naquele final de semana, por alguma razão inexplicável, o carro da Arrows andou muito, mais do que de todas as outras equipes. Só que a 3 voltas do final, Hill enfrentou um problema com o acelerador eletrônico e Jacques Villeneuve de Williams atrás começou a descontar a diferença. Hill foi tentando levar na maciota até o final. Villeneuve vinha com tudo, alcançou e passou o inglês, venceu com a Williams e Hill foi segundo. No que já foi um grande resultado por ano terrível que a Arrows vinha tendo, é verdade, mas que teve sem dúvida um gosto bem amargo. A época da pré-classificação foi um período muito louco na história da Fórmula 1. Tínhamos mais candidatos do que vaga, o que fazia com que tivéssemos uma eliminatória na sexta-feira de manhã e os melhores dali compunham então os 30 que iam disputar 26 lugares no grid. Nesse período tivemos equipes horríveis, praticamente piadas sobre 4 rodas, com carros muito abaixo da média do resto do pelotão. E o piloto Cláudio Langes detém um recorde de tentativas sem conseguir se classificar. Foram 14 vezes sem nunca conseguir colocar o carro no grid. Isso aconteceu durante toda a temporada de 1990, com ele correndo pela equipe Eurobrum, companheiro, naquele ano, de Roberto Pupo Moreno. André de Césares faz parte do folclore da história da Fórmula 1, sem dúvida, e ele vai aparecer aqui de novo nessa lista. De Césares tem um recorde de mais abandonos na história da Fórmula 1, foram 147, muitos deles por cacetadas. Ele também é conhecido por 2 sequências consecutivas de 18 provas, em 85 e em 88, sem conseguir terminar uma prova. Rosto e voz conhecida na transmissão, Martin Brundle, a gente sabe, no começo foi um rival de Ayrton Senna na Fórmula 3 e teve uma longa carreira na Fórmula 1, passando por diversas equipes. Ele tem 9 pódios, incluindo 2 segundos lugares, mas nunca liderou uma volta em 158 participações. Na ocasião em que esteve mais perto de vencer, ou pelo menos de liderar, uma volta no Grande Prêmio do Canadá de 1992, ele vinha se aproximando com sua Benetton de Berger, de McLaren, só que teve que abandonar por problemas de transmissão e a vitória ficou para Geraldo.
O recorde de piloto que levou mais ultrapassagens em uma única temporada não é de Nicolas Latifi. Maldade a de vocês. Em 2012, Charles Pic, correndo pela equipe Marussia, participou de 15 das 20 provas. E só na última etapa no Brasil conseguiu terminar acima da 15ª posição. Mas não é esse o recorde dele. Ele detém o recorde de piloto mais ultrapassado em uma única temporada. Foram 70 vezes em 2012. Pastor Maldonado, vocês sabem, é o vencedor do Grande Prêmio da Espanha de 2012 em circunstâncias miraculosas. Mas ele também aparece no vídeo das conspirações com essa história. Era um cara sem dúvidas veloz, mas claramente atrapalhado, talvez meio avoado das ideias. Ele tem um recorde de mais punições em uma única temporada. Foram 10. Não que em outras ele também não tivesse tido várias, mas sua ficha criminal mais extensa aconteceu na temporada de 2014, correndo pelos carros pretos da Lotus. Falando em penalidades, existe um piloto que ostenta o recorde de punição mais rápida na sua carreira. Eu não estou falando de velocidade, estou falando de tempo oficial da sua carreira rolando. Esse recorde é de Sebastian Vettel, que em 6 segundos depois de sair do box na Turquia, no ano de 2006, já tomou uma canetada com um carro da BMW Sauber no pit lane e uma multa de $1.000. É claro que chegar em último é uma coisa que ninguém quer, mas acredite, existe um último que é pior que os outros últimos. Existe um recorde de ser último, que pertence ao indiano Karun Chandhok na temporada de 2010. Um ano em que a Fórmula 1 teve 12 equipes e, portanto, 24 carros. E ele conseguiu terminar uma corrida em 24º, tendo, portanto, a pior posição de chegada da história da Fórmula 1. 24ª posição no Grande Prêmio da Malásia, em Sepang. É o último dos últimos, a gente pode dizer. Lembra que eu falei que o Andrea de Césares apareceria aqui de novo nessa lista? Pois é, eu comentei que ele tinha 2 sequências inacreditáveis em 85 e 88, 18 grandes prêmios sem conseguir terminar. Ah, Dani, mas a temporada naquela época tinha 16, como que isso era possível? Bom, porque ele extrapolou a temporada, começando antes ou acabando depois. Só que de Césares tem outra sequência inacreditável dessas, a maior delas e a maior de um piloto. 22 abandonos consecutivos. Ele abandonou consecutivamente do Grande Prêmio da Austrália de 1986 até o Grande Prêmio do Canadá de 1988. Um recorde. Muita gente não gosta desse sistema que aplica punições aos pilotos em posições no grid de largada conforme peças, componentes do motor são trocados. E eu concordo com quem não gosta. Acho isso um porre. Só que na temporada de 2015, naquela época da McLaren Honda, Jenson Button foi levado ao nível do absurdo, pagando, veja bem, 70 posições no grid como punição. Naquele ano, com aquele trem fantasma que foi a união dos motores japoneses com a equipe de Ron Dennis, eles tentaram de tudo, trocaram todas as peças que deu, nada funcionava. E chegando então no Grande Prêmio do México, Button com um motor inteiramente novo pagaria 70 posições no grid. Resolveu? Não resolveu muita coisa, porque ele foi 14º, 49 segundos da ponta numa corrida que teve safety car. Mas foi melhor que o outro carro com o Fernando Alonso, que completou apenas um giro. Gostaram desses recordes insólitos? Tem mais algum que eu esqueci de comentar? Deve ter vários. Comente aqui embaixo. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Espero que você tenha gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada e você sabe, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. E não se esqueça de deixar com a gente a hypada. Essa ferramenta para você mostrar para o algoritmo que gosta do canal, que gosta do nosso trabalho, que gosta dos nossos vídeos. Só assim para ele seguir disseminando o nosso conteúdo e mostrando a gente internet afora, como um dia mostrou para você pela primeira vez. A gente vai fazer muita coisa aqui no ano de 2025, então ajuda a gente aí e a gente segue trabalhando por aqui. Se você quiser receber notificação de cada um dos vídeos que a gente faz por aqui, foram, veja bem, 980 no ano de 2024 e vamos continuar.
Temos aqui embaixo grupos de WhatsApp e de Telegram, onde você entra e passa a receber um recadinho automático assim que eu publico cada um deles. E para não ficar de fora de nada, temos também nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, e tem conteúdo o dia inteiro. Então, passando aqui os arrobas, o link está lá embaixo na descrição. Beleza? Então é isso. Valeu e aquele abraço.